Oiê, seja muito bem-vindo a este canal. Eu te convido carinhosamente, se você não é inscrito ainda, se você é novo por cá, a se inscrever e deixar aquele like, que é uma forma de você estar me ajudando a trazer novos vídeos e novos projetos. Bom, eu encontrei algumas gavetas, né, abandonadas, jogadas na rua, e resolvi trazer para casa, para estar criando uma ideia bem legal aqui e útil, né. Então, a ideia aqui é fazer uma sapateira ou até mesmo uma estante para você estar utilizando conforme a sua necessidade aí na sua casa, né. Então eu vou dar início a esse projeto aqui, passando a fita crepe toda em volta da gaveta, né, para proteger as laterais, porque a ideia é pintar somente o fundo da gaveta, tá. Então eu passo a fita crepe, né, em toda a lateral da borda da gaveta, para eu estar fazendo uma pintura de fundo, né. Eu vou pintar o fundo na cor branca, que, eu quero destacar, né, fazer um destaque de fundo, então eu vou pintar na cor branca. E a tinta que eu vou usar aqui é a tinta da Transfix Hobby Art, é a tinta Pinta Tudo. É uma tinta muito boa, tá, ela adere super bem nessa superfície, e não precisa de prime, não precisa de lixar, né, então ela fixa muito bem e a secagem dela é muito rápida, gente. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo todo o material que eu vou utilizar nesse projeto. E a tinta para vocês encontrarem ela, é só acessar o site Escuto Velho. E também tem cupom de desconto, tá, gente? Para seguidor tem cupom de desconto. E para estar criando aqui aquele detalhe de fundo, porque eu não dispenso um detalhe, tá, gente? Eu vou usar aqui um stencil de folhagem. Essa folha que eu estou usando aqui é a costela de Adão. Então eu vou pegar uma tonalidade de tinta também, que é da Transfix, que é a cor Aquamarine, e vou pintar de fundo, né. Então eu vou dando batidinhas, leve batidinhas, né, de fundo, para que a pintura do stencil fica bem legal, porque, o stencil tem um segredo, né, se você aplica muita tinta no pincel, ela acaba vazando, né. Então o ideal é que você molhe o pincel na tinta, retira o excesso, né, do pincel, e vai borrifando assim e dando batidinhas, né, não borrifando, dando batidas no pincel, dando os leves toques assim, né, pra você fazer uma pintura que não vaze. Então aqui eu estou até tirando o excesso da tinta na minha mão mesmo, né, mas o ideal é que você tenha um paninho ou algo desse sentido, assim, para você tirar o excesso, tá. Então dá leve batidinhas, e na hora de tirar também tomar bastante cuidado na hora de tirar o stencil para que a pintura não fique borrada.
Bom, aqui eu vou usar essa massa aqui para madeira, né, para cobrir algumas imperfeições. Essa parte aqui da madeira que eu vou usar, no caso eu peguei 4 gavetas, tá, então, já pintei 3 gavetas, né, e a quarta eu vou usar somente a frente da gaveta, né, então, como eu tirei os puxadores, né, então, vai ficar com os furinhos do puxador, né, então eu vou tapar aqui os buraquinhos, né, eh, com essa massa para madeira própria, né, para madeira, e a secagem dela é bem rápida, tá, gente, com 5 minutinhos já tá seca e pronta para lixar, né. Vou fazer isso do outro lado também, né, vou aplicando com o auxílio de uma espátula, se você não a espátula, se você não tiver espátula, você pode colocar com o dedo também, que dá super certo, com uma parte do chinelo, né. O fundo do chinelo também dá para aplicar massa sem problema algum, não é desculpa. Então você vai passando, né, conforme a necessidade aí do seu material, né, se tiver com bastante furo, então você vai ter que tampar bastante, né, então de acordo com a sua madeira aí, né. E então você vai aplicando e espera o tempo de secagem, que como eu falei é 5 minutinhos para poder secar, e depois. E após lixar toda a madeira, eu vou usar aqui a tinta, né, Pinta-Tubo, essa cor aqui é aquamarina, tá, conforme eu falei, vou deixar também, disponível aqui na descrição do vídeo o link dela, e é uma tinta excelente, além da cor dela ser maravilhosa, é uma tinta que tem uma secagem super rápida, não tem cheiro algum, e também não precisa lixar a peça, não precisa passar prime, porque ela adere super bem nessa superfície lisa, né, de madeira. Eu até pintei algumas partes do meu móvel aqui de casa, né, como o meu guarda-roupa, fiz uma pintura também, pintei também até o armário da cozinha de branco com essa tinta, tá. Aí aqui eu vou fazer a medição aqui na frente, né, da gaveta, porque eu vou pegar alguns estrados de cama e vou cortar na medida aqui da frente da gaveta, para eu estar colocando na parte da frente, né. Então eu vou fazer aqui a marcação direitinho para que, o tamanho fique correto, né, que não passe nem sobre, né, espaço, né. Então eu vou marcar aqui e vou cortar usando uma serra tico-tico, mas se você não tiver a serra tico-tico, você pode usar uma serrinha de mão que dá super certo, porque esse tipo de material aqui, né, dessa madeira, né, que é o estrado de cama, essas ripinhas, né, de estrado de cama, ela é bem fininha, então é fácil de cortar com a serrinha de mão. Dá para cortar super, tranquilamente, que você não faz esforço algum. E aqui eu precisei passar uma lixa, né, de leve, eu cortei, 3 pedaços, né, aqui do mesmo tamanho, que é o tamanho da frente da minha gaveta, aí você vai cortar, essa ripa no tamanho da gaveta que você tiver aí, então não tem nem como eu falar: "Olha, cortei a ripinha, no tamanho tal", né, não tem como, porque isso vai de acordo com o tamanho da sua gaveta. Então eu cortei 3 partes dessa e lixei todas as peças. Bom, aí aqui eu vou pintar, né, todas essas ripinhas aqui no mesmo tom de verde, que eu pintei a folhagem, né, de fundo da gaveta, e aí eu vou pintar elas nessa cor de verde maravilhosa, porque eu sou suspeita em falar de verde, que eu amo a tonalidade do verde, então eu vou pintar aqui com a tinta Aquamarine. Gente, eu até coloquei um pouquinho na tonalidade aqui, um pigmento preto para dar um tom de verde um pouquinho acima do que eu queria, mas bem pouco mesmo, para escurecer. Mas a tonalidade é quase essa daí.
tá bom? Eu coloquei algumas gotinhas de pigmento preto, né, para poder escurecer um pouquinho esse verde. Mas é bem parecido, ele só é um pouquinho mais claro, tá, do que isso daí. Então vou pintar as 3 espinhas e esperar secar. Aqui eu vou pegar aqui a gaveta, vou fazer uma marcação de 10 centímetros dos 2 lados, tá, pra poder fixar a ripinha, né, então eu coloco 10 centímetros de cada lado, que é a altura que eu quero, e vou martelar com um prego bem fininho, tá, gente, tem que ser um prego bem fininho, sem cabeça, para não ficar à mostra, né, porque às vezes você coloca um prego, grosso, pode correr o risco de rachar a madeirinha, né, porque ela é bem fininha, então eu vou fazendo isso, nas 3 gavetas, né, coloco, o prego conforme eu disse, sem cabeça, tá, de preferência sem cabeça. Nessa hora que o prego até entortou um cadinho, mas eu acertei ele e coloquei, de volta aqui no lugar. Tá bom? Então vocês vão fazendo isso nas 3 gavetas, para a gente começar a montagem, né. E eu vou empilhar aqui uma gaveta em cima da outra, e nessa parte aqui, eu vou utilizar até mesmo o furo que já tinha do puxador, para estar colocando parafusos, né. Então eu fixo 2 parafusos aqui no meio, e mais um em cada ponta, né, para ficar bem firme, né. Coloco um na ponta e o outro na outra ponta. Procurem colocar parafusos que não ultrapasse o limite da madeira para não vazar do outro lado, aí vai depender muito da espessura da sua madeira, né, o tamanho dela, então procure colocar um parafuso que não vaze, tá bom, gente? Aí eu vou empilhar as 3 gavetas uma em cima da outra e vou estar fixando, tá? Bom, e depois de empilhar elas, né, o mesmo processo que eu fixei com parafusos, eu vou colocar aqui 4 rodinhas, então eu coloco 4 rodinhas para facilitar no dia a dia de arrastar para cá e para lá, ou então de você colocar até mesmo, do lado do guarda-roupa, né, já que eu vou usar aqui como sapateira, então facilita, né, as rodinhas ela vai te facilitar no dia a dia, né. Então eu vou fixar aqui as 4 no lugar, na parte de baixo, tá, e com parafusos, parafusos bem pequenininhos mesmo, né, como eu disse, eh, não é legal usar um parafuso grande para não vazar a madeira, então você vai usar um parafuso de acordo com os milímetros da espessura da sua madeira. E aqui como eu separei esse pedacinho de madeira aqui, que é a frente de a outra gaveta, né, que eu disse que eu tinha pego 4, eu vou posicionar aqui ele na parte de cima e vou fixar, tá gente, coloco aqui na certinho onde eu quero, e vou fixar por baixo, né, para se ter um bom acabamento aqui, com parafusos, tá bom? Para que fique bem firminho aqui. E aqui eu só vou colocar 2 parafusos mesmo, um de cada lado. E para reforçar aqui a parte de trás, eu peguei um estrado de cama, né, maior, né, para ficar bem fixo, e vou pregar aqui, ó, nessa parte de cima, na parte do meio também, que eu coloco 2 preguinhos, né, o mesmo prego, né, bem fininho, sem cabeça, e vou colocar 2 preguinhos aqui, tanto na parte de cima, quanto na parte do meio, quanto na de baixo. Isso aí é só para a estrutura ficar bem firme, porque como eu empilhei 3 gavetas uma sobre a outra, né, então é para dar mais uma sustentabilidade, né, para ficar bem seguro, bem firme. E estamos já chegando no final desse vídeo. Se você me acompanhou, né, até o finalzinho, meu muito obrigado de todo o meu coração e Deus abençoe a sua vida. E assim ficou o resultado desse projeto, tá, gente? Aqui eu vou usar como sapateira, né, é porque eu estou precisando no momento como sapateira, então eu vou usar dessa forma, tá? Mas você também pode estar usando para colocar livros, né, que eu vou mostrar aqui também, ou pode estar usando da forma que você quiser, né, colocar o que você quiser aí na sua casa, no caso, a necessidade que você estiver no momento.
tá bom, gente? Muito obrigada pelo carinho de vocês, muito obrigada pela companhia, muito obrigado pela sua presença e se você é novo aqui, né, seja muito, muito, muito bem-vindo mesmo, tá bom? Um grande beijo, um abraço, fique com Deus e até a próxima com novas ideias e projetos nesse canal aqui, tá bom?